Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Tudo em paz, cara. Ricardo, hoje seria o dia do debate. A gente vai começar... Seria. Um debate, a gente ia trazer dois entes diferentes, com duas visões antagônicas, sobre um tema muito importante que aflige a sociedade alagoana, né? Maceió. Mas, infelizmente, o pessoal da Defesa Civil, que era um dos convidados de Maceió, acabou não vindo, né? Eles disseram que não era possível vir. Que deixa aqui o espaço aberto para que eles façam suas considerações. Mas a gente trouxe o defensor Ricardo Melo. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo bem, Carlinhos. Que vem provocando, né, esse debate. Exatamente. Esse debate, né? Agradeço mais uma vez o convite, né? A minha segunda vez aqui. É a única pessoa. É a única pessoa, exatamente. Segunda vez aqui. Olha aí, tá vendo o privilégio. Eu lamento o fato da Defesa Civil, a Braskem, não comparecerem. Seria ótimo encará-los, né? E falar, né, a verdade para essa população que tem sido, sim, enganada, né? E a última foi essa nota vergonhosa, conjunta, que o SGB, o Serviço Geológico Brasileiro, que se chamava CPRM, né, como ficou aqui conhecido, né, se prestou a fazer, né, nesse novo papel. Parece um órgão de múltiplas personalidades, né, transtorno dissociativo, né, de personalidade, né, parece algo assim, porque diz algo, um estudo seríssimo, muito bem elaborado em 2022. Quem elaborou esse estudo, Ricardo? CPRM, o SGB, fez um estudo a pedido do Ministério Público Federal. Eis que esse estudo não foi divulgado e lança uma nota dizendo que foi divulgado, tanto que consta em um trabalho acadêmico. Eu não sabia que um trabalho acadêmico servia como meio de publicização de alguma nota. Mas vamos lá para a origem. Como é que você descobriu que existia esse trabalho e trouxe ele a público, à luz? Olha, Ricardo, deixa eu só complementar, porque às vezes as pessoas lá não entendem o que está acontecendo. O Ricardo vem provocando os órgãos através da Defensoria, dizendo que as rachaduras podem chegar a Fernandes Limas e outras regiões. E os órgãos, Defesa Civil Federal, Defesa Civil Municipal e alguns outros órgãos fizeram uma nota conjunta dizendo que essa condição das rachaduras chegar a Fernandes Lima não é possível. Pronto, é isso que eu estou explicando para o público de forma geral. Que era o objeto, né, do debate, né? Então, por favor, Ricardo. A gente vem divulgando, colocando, mostrando a realidade e visitando as casas que ficam no entorno, todas com danos sérios, graves, fissuras, rachaduras, afundamento, e constatando que o povo já sabe no mundo real, né? Que há uma sensação de subdimensionamento do problema. Então a gente vai divulgando e algumas pessoas nos procurou, né? Nos procurou, apontou alguns caminhos, algumas informações, técnicos, inclusive de fora do Brasil, fora do estado de Alagoas, e um desses falou que havia uma nota chamada Nota 04. A nota técnica. Nota técnica da CPRM, que apontava isso, aquilo, só que ninguém sabia onde estava essa nota. Ninguém encontra essa nota. Pesquisei no Google, pesquisei em todos os sites da CPRM, no site da CPRM, em todos os sites de todos os órgãos que de alguma forma trabalham com isso, e não encontrei. Então, um outro indivíduo que pediu, as pessoas não gostam de assumirem, mostrar o rosto, tem medo, tem receio, me disse qual era esse processo. Então eu requisitei a CPRM e eles enviaram. De pronto eu divulguei, publiquei, porque eu entendo que tudo que diz respeito a esse caso tem que dar mais ampla publicidade. Até porque não há nada em sigilo aqui. Veja, no episódio da Mina 18, o que causou o problema, o tumulto, que as pessoas saíram correndo à noite, hospitais evacuados no meio da noite, não foi a transparência, foi a falta dela. Se tivessem divulgado, mostrando a população que estava ocorrendo, não chegaria àquele ponto. Então é a falta de transparência que causa o problema, e não a transparência. E divulgamos, e eis que fomos surpreendidos com o autor da nota, com argumentos de autoridade, né, dizendo que tem interpretação equivocada, porque tecnicamente é assim, assado. O próprio autor da nota hoje nega o que está na nota. É isso? O que está na nota de forma clara. E eu vou direto ao item 7.5 dessa nota, já que se falou tanto em Fernandes Lima, porque é só um dado esse, tem outros dados gravíssimos. Fernandes Lima, né? Fernandes Lima
É quase que o centro da cidade. Exatamente. Lá nesse item ele diz que há uma imprecisão no equipamento que é utilizado, mas somando os vetores, tal, aquilo e outra coisa, chega-se à conclusão que há um movimento leve no solo, nos flechais. Sutil, né? Sutil, nos flechais, que se espalha em todas as direções, inclusive para além da Avenida Fernandes, aí coloca até Fernandes de Lima. Uhum. Aí, logo abaixo, vem um mapa onde foi feita a medição foi feita no quartel do Exército. Isso está lá. Olha, seria mais digno dizer que errou naquela época ou assumir agora o estudo que fez. O compromisso tem que ser com a população, com o povo que está sofrendo, que está adoecendo. Que é isso? Aí vem aqui com argumento de autoridade dizendo que não procede essa informação e a prefeitura de Maceió, pasmem. É um erro de interpretação, né? É um erro de interpretação, só se foi dele. Qualquer pessoa que tem um mínimo de escolaridade sabe ler o que tem ali. Inclusive, um grupo europeu me procurou e mandou uma nota que eu vou divulgar. Vou divulgar essa nota, o que rebatendo diz a nota? cada ponto do que foi colocado nessa nota conjunta que eu chamo... Esse grupo ligado à geologia. A geologia, a ciência. Isso é fundamental. A ciência. Atacando cada ponto nessa nota que eu chamo de nota deturpadora da realidade que os 3 entes emitiram. Por isso que eu estava animado em vir aqui e encontrar com todos eles para tratar da verdade aqui. É da verdade que a gente tem que tratar. Eu fui surpreendido à noite, quando me falaram várias mensagens, que eu nunca vi isso. A Prefeitura de Maceió, um órgão público, coloca lá como se fosse uma redezinha dessas sociais aí que criam aí para bater. É fake, não tem... Para com isso, rapaz. Vamos parar de politizar algo tão sério. É assim, se você começa a mostrar uma realidade, algo que não estava indo ao público, começam a te atacar. Ah, isso é política. Ah, isso tem interesse. Parem de medir os outros que estão trabalhando, cumprindo sua função, com sua régua moral imunda. O povo está sofrendo, tem gente se matando com isso. As casas estão rachando de ponta a ponta. Eu tive recentemente na General Hermes. Todas as casas que estão lá, remanescentes, estão com rachadura no mesmo local, começando na metade da casa, indo ao fundo, em direção da lagoa onde tem as minas, e vem dizer que isso não tem falta de manutenção da família. Ou seja, a vítima é a culpada do que está acontecendo. O diretor da Defesa Civil disse a mim em uma reunião que é público e notório que esses danos que estão ocorrendo no entorno é em decorrência da mineração. Aí depois, na hora de colocar no papel, disse, não, que não é bem assim, que é assado, porque o local... Para com isso, porque... Vamos parar com isso, vamos falar a verdade pro povo. A gente tá trabalhando para a população que paga o nosso salário, rapaz. O que é que tá acontecendo? A CPRM que faz um papel, uma vergonha, uma nota vergonhosa dessa, depois de tudo, do trabalho belíssimo que fez e ganhou uma credibilidade imensa. A CPRM eu não divulguei ainda, eu solicitei que ela fizesse uma atualização desse estudo, ela se negou. Ela disse que não vai mais trabalhar aqui, em Maceió. Por quê? Porque disse que tem um acordo de 2020, o segundo termo de acordo, que criou um comitê técnico de acompanhamento, e só esse comitê, que é formado pela Defesa Nacional Municipal e Braskem, pode trabalhar. Mas o que é que ela... Aí veja que mentira. Se ela não pode fazer nada aqui, por que ela fez o trabalho da nota 04 de 2022, a pedido do MPF, se em 2020 já existia esse acordo que ela diz? E mais, o que é que ela não diz também? Que o acordo de 2019, que está em vigor, com cláusulas em vigor, tem claramente lá a cláusula, salvo engano, a 47, a 53, que diz: esse acordo não impedirá nenhum trabalho dos órgãos competentes. Tá lá, eu entreguei tudo isso para eles e eles insistem dizendo que não vem trabalhar. O que é que tá havendo, minha gente? Deixa eu fazer uma questão bem objetiva. O que é que vocês defendem a essa altura? Que seja realizado um novo trabalho ou tenha continuidade a essa investigação, né, científica, geológica, né? Porque me parece, eu li a nota algumas vezes e ela de fato, ela insinua, né? E efetivamente os problemas existem, né, e que precisam ser aprofundados.
Ou seja, o que é necessário hoje é a realização de um novo estudo. É a realização, Ricardo, exatamente. Foi o que eu pedi, só isso. Atualiza o teu estudo que tu fez, é só tu atualizar. E está se recusando com argumentos não verdadeiros. Não há nenhum impedimento nisso. A gente está judicializando, acredito que até quarta-feira, agora, próxima quarta-feira, uma ação contra o Serviço Geológico Brasileiro para determinar que ele faça, que ele trabalhe, que ele cumpra a sua missão legal contra a CPRM, contra a Braskem, porque a CPRM disse que não tem acesso aos dados, quando o próprio acordo disse que os dados devem ser compartilhados com qualquer órgão que tenha atribuição para fazer esses trabalhos. Quer dizer, mudou tudo. Ou seja, todo aquele capital que a CPRM ganhou aqui pelo trabalho que fez naquela época, em 2018, 2019, um trabalho corajoso, técnico, está indo embora nesse novo papel vergonhoso que optaram. Você nunca pensou, ou se pensou, porque não fez, de procurar, por exemplo, um serviço independente de geologia? Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, né, que tem um quadro, me parece, extremamente importante, para fazer a análise dessa nota técnica. Só lembrando, segundo a matéria que eu vi, ela foi publicada, essa nota, em abril de 22, não é isso? De abril de 22. E só agora veio a baila, né? Público. O surpreendente é isso, né? Graças à Defensoria Pública, que divulgou, deu mais ampla divulgação. Ricardo, veja, as pessoas têm dito, mas veja, como é que vai ser essa atualização se a CPRM agora está dizendo que não procede, que houve má interpretação? Ou seja, a credibilidade da expressão foi má interpretação de quem? Não é? Só se que a questão central é essa. De quem, né? Da própria CPRM? É argumento de autoridade. Quem lê a nota sabe. Então, quando a pessoa não tem como rebater o que fez, aí vem logo, porque é técnico, ninguém sabe de nada, né? Mas veja, isso aí é importante. Nós já requisitamos vários dados técnicos da Defesa Civil, ela está entregando. O último ela não entregou por completo, eu acho que acreditava que nós não íamos perceber, entregou de forma que dificultaria qualquer outro estudo. Reiteramos e alertamos, olha, isso aí é crime. Entregue, até porque tudo está lá no site, todas as notas, é transparência, é o lema, entrega. Porque temos auxílios. Os estudos estão sendo feitos já, fora de Alagoas. Eu peço reserva agora, porque os professores que estão fazendo pediram essa reserva para não sofrer pressão. É um grupo independente. Independente. Você não vão sofrer pressão de geólogos, doutores, aqui do Brasil e da Alemanha. Então, eu acredito que em breve, muito breve, a gente terá uma resposta. A gente só quer a verdade. Se for exatamente isso que está aqui, pronto, é a verdade. Melhor. Melhor. Mas agora, se não for, eu acho que muita gente vai ter que dar a explicação. E, sinceramente, eu acho que deveria dar explicação, inclusive, à Polícia Federal. Essa questão dos professores receberem pressão é a mesma pressão que a CPRM sofreu e mudou? É essa pressão que está falando? O que é essa pressão? A pressão é essa, que a CPRM levou. Vocês lembram do professor, diretor, como era o nome dele, que via com chapéuzinho? Eu esqueci o nome dele. Eu falei com ele no telefone. Eu tentei falar algumas vezes, eu mando mensagem, ele não responde mais. Ele se aposentou. Teve na CPI acho que foi o último trabalho dele. Ele teve há 2 anos na CPI do Senado, né? Ele foi convocado, e disse lá de forma bem clara. Ele faz os flechais, gente. Pelo amor de Deus, os flechais está atingido. A área continua vermelha, sofrendo tração. Dizendo o seguinte, que tinha que estar no mapa. Ele teve lá, né? Eu vi. E não conseguimos falar. Tales. Então, é o Tales, professor, doutor Tales, exatamente, um grande homem. E veja, então a pressão que deve receber é essa aí, de não divulgar. Isso deve vir atrás de políticos ou diretor de universidades, enfim, as pressões comum que fazem. Eu não acredito em ameaça, não, sabe, Ricardo? Mas eu acredito que existem sim essas pressões aí que podem dificultar a vida do cidadão. Você falou uma coisa interessante, que é a história da necessidade de prestar contas, por exemplo, ou, enfim, responder à Polícia Federal no inquérito, né? Houve um inquérito da Polícia Federal que me parece que foi extremamente frustrante, né?
A única pessoa indiciada como autoridade foi o presidente do INMA, né? O último presidente do INMA. E outras pessoas, de alguma forma, que se envolveram com a questão, né, ao longo dos anos e saíram incólumes dessa história. A própria CPI, que inicialmente parecia uma coisa interessante, né? Eu me lembro do Omar Aziz dizendo, não, mas vamos pegar os cadáveres, os defuntos e tal, e foi uma grande balela, porque no final das contas fica um acordão, né? E gente que, financiado pela Braskem a vida toda, para campanha eleitoral, e foram vários, né? E que no final das contas não tem nada a ver com isso e tal, e foi saindo de cena, e a população ficou, na verdade, com o resultado da CPI pífio, como o próprio inquérito da Polícia Federal pífio. É frustrante, não é não? Ver isso. Ricardo, é frustrante. Você esteve lá na CPI, né? Estive na CPI também. É frustrante porque pô, quem é da terra aqui, todo mundo sabe, né? Sabe quem é quem, se conhece de alguma forma a história aqui da Braskem. Todo mundo conhece um pouco quando já havia estudos mostrando os danos que potencialmente a Braskem, ou a antiga Salgema, né, provocaria para a população. E ainda assim o neguinho foi pegando dinheiro lá, campanha eleitoral, daqui, me dá um dinheiro aí, e foi levando a vida, e no final das contas eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem sou eu, você. Assim, a informação que eu tenho é que o inquérito, eu acho que outro inquérito foi concluído, mas só vai lá indiciar, como se diz na linguagem da rua popular, as piabinhas. Os funcionários. Também acho. E os grandes diretores, empresas e políticos que passaram também. Não, todo mundo sai incólume disso aí. Então, limpinho, como diria João Saldanha, pronto para fazer primeira comunhão. Exatamente. Eu defendo que, olha, a Braskem gera emprego, tudo isso e tal. É importante nesse sentido. Agora, o que a gente quer é responsabilidade social, responsabilidade ambiental, acabar com propaganda enganosa, né, de querer impor uma verdade que a essa altura, pelo amor de Deus, velho, tá gastando dinheiro à toa, não vai impor verdade nenhuma. Então, veja, recentemente lá em Minas Gerais foi feito o acordo definitivo de todo aquele problema que foi em tese, né, morreram muitas pessoas e tal. Como disse aqui o outro, não tem problema não morreu ninguém, né? O vice-presidente da Braskem. É um absurdo, né? Não está falando das pessoas que suicidaram-se, né? Não, e assim, as pessoas que perderam suas vidas. É a maior tragédia. Não é só urbana, biológica, não, né? É a maior tragédia urbana em curso, porque não acabou. Continua. No mundo, tragédia urbana. Agora veja, se lá foi feito em Minas Gerais um acordo definitivo, porque existiram alguns anteriores. Então aqui nós tivemos um acordo possível na época, eu participei desse acordo agora. A primeira etapa, né? A primeira etapa. Agora, todo mundo tem que ter maturidade de saber o que foi insuficiente, que na execução não deu certo, e buscar fazer esse acordo definitivo aqui também. Veja, o governo federal trabalhou ativamente para fazer aquele acordo definitivo lá. Por que o governo federal está se recusando a trabalhar efetivamente para fazer um definitivo aqui? É porque é a Odebrecht que participa disso? Como todo mundo fala, todo mundo já fala isso. Não sei se é só isso não, aqui tem dois personagens que são poderosos demais, que todos os entes federais, né, governo, justiça, todo mundo tem um tratamento especial. Aqui em Alagoas, ninguém mexe lá com Alagoas. Né? É impressionante isso. Mas vamos lá. A história da Braskem aqui, uma história que começa na década de 70, durante todo esse período houve vários estudos divulgando a potencialidade de danos para a sociedade e durante esse tempo não aconteceu absolutamente nada. Ou seja, no final das contas, tem muita gente que saiu e vai sair impune. E como você diz, não vai se aprofundar. Eu não acredito que vá se aprofundar esse estudo, a não ser que seja uma coisa independente. Porque tem um medo do próprio governo federal de mexer com qualquer coisa no estado de Alagoas. E não acho que seja por conta da Odebrecht, não. Não, acho que é uma questão. Os poderosos aqui são muito poderosos lá em Brasília, né? Principalmente. Às vezes são até menos poderosos aqui do que lá, né? Então, eu não acredito, sinceramente. Acho que tem uma necessidade de uma correção de rumos, inclusive no que se refere a danos morais. Né? Sim. A Defensoria vem perseguindo isso. Eu sou muito abordado por pessoas, eu disse a você, inclusive, na rua, Ricardo, será que isso avança porque o valor, né, estabelecido é muito, enfim, significante?
Digo, olha, eu sinceramente não morro de esperanças com a justiça brasileira. Não. Né? Para algumas coisas, principalmente, ela não funciona. Quem tem muita grana dificilmente se dá mal por aqui. Ricardo, em relação a esse ponto dos danos morais, o direito é muito bom. Se não fosse, eu não ia criar uma expectativa falsa para ninguém, porque nós não criamos, nunca. Diga isso em latim. Fumus bonus. O fumus boniuris. A turma adora isso, né? O direito é muito bom porque a proposta da Braskem foi uma proposta casada. Olha, a gente só paga o dano material se você aceitar o 40 mil para casa. Como se o dano moral só fosse para um imóvel. O dano moral atinge a dignidade de cada um e tem que ser avaliado de acordo com a situação, com alguns parâmetros, como algo que atingiu em massa e difícil você levar em consideração trabalhar a situação de todos, mas com parâmetros. A pessoa que mora há mais de 30 anos, a pessoa que desenvolveu saúde mental, a pessoa que teve mudança de sua rotina, tem vários estudos nesse sentido, entendeu? Tamanho da família que habita um tamanho da imóvel, família, né? Tem família que tem 6 pessoas, família de muro, colado de muro, que tem 2, 3 pessoas. Quando você vai dividir em forma per capita, você vê a diferença nisso também. Então, veja, tabelou o dano moral. Então o Supremo diz que isso é inconstitucional, que não pode fazer isso, que isso fere a dignidade. O STJ, agora, veja, está na justiça, a não ser que a justiça deu uma mudança extrema no seu entendimento para poder chancelar o que a Braskem fez aqui. Possível fazer isso? Mas tem um avanço numa ação que a Defensoria impetrou, Sim, né? Um recurso, ação, né? A gente ingressou com essa ação está na fase de prova. O juiz André Granja admitiu a ação. A Braskem fez um chamado embargo de declaração, dizendo que ele não analisou algumas situações, que essa ação não pode sequer cursar na justiça. Veja. Ele rejeitou, né? Ele rejeitou, mas os embargos está no prazo para a gente contrarrazoar. Enfim, a Braskem vai criando essas dificuldades, acreditando no seu poder econômico e social. Se pode haver uma mudança de entendimento do judiciário, sempre pode. Agora, hoje, e com base na legislação, o direito é muito bom. O que foi feito aqui foi vou falar a linguagem da rua, uma mãozada na cara da população ou uma cusparada na cara do povo. Porque você está lá desesperado, tá? Com ordem da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Nacional, com indicação da CPRM, à época, inclusive no sentido de que se chovesse 70 milímetros havia risco de dolinamento, colapso e tal, precisando sair com suas casas rachadas, todo mundo sem dormir. Olha, a gente vai pagar o dinheiro da tua casa, sim, agora só paga para você comprar um imóvel num local seguro se você aceitar esse dano. O cara aceita. O cara aceita. Até a avaliação, me parece, dos imóveis, ela não foi das mais injustas, não, né? Não, veja, em relação ao dano material, muitas pessoas achou, muitos mesmo acharam bons os valores, bons valores. Alguns casos que aí não dá, por isso que algumas pessoas falaram para mim, não dá para fazer uma ação coletiva. Eu digo, não dá, porque foram situações específicas e que tem que realmente delimitar o que foi que houve, qual foi o erro. É diferente do dano moral. Porque foi uma decisão que, a pretexto de tratar todos iguais, cometeu uma grande desigualdade nesse tratamento. E aí dá para você discutir isso na justiça de forma coletiva. Isso eu não tenho dúvida. Mas é que eu estou te dizendo, né? Se o judiciário resolver dar uma mudança total, virar a mesa, ele muda para poder talvez os netos dessas chancelar famílias. Essa situação que a Braskem causou. Veja, Bota, quando eu digo isso, é um caso assim, foi inédito. A gente bloqueou quase 6 bilhões em 2019 e a Braskem utilizou um pedido de suspensão, que é um instrumento jurídico exclusivo do poder público. Lembro disso. E a Braskem utilizou uma empresa privada, que não é concessionária de serviço, como é, por exemplo, uma empresa de ônibus, nada disso. E o ministro interpretou que poderia, o Noronha, presidente na época, e deu algo inédito. Não inédito, desculpa, eu estou sendo injusto. Tinha um precedente do próprio ministro em relação a Brumadinho, nesse sentido também. Então foram 2 casos. Então, se de repente o judiciário resolve recusar toda a sua jurisprudência acerca do dano moral, paciência. Jurisprudência, alguém já disse que jurisprudência no Brasil vale uma semana, né? Você tem que ter muito cuidado com as interpretações, porque a interpretação, ela corrompe a lei, né? A depender do que você faça, e leva à descrença do próprio
intérprete, que é o Poder Judiciário, o Tribunais. E é uma velha e boa discussão, direito à ciência. Pois é. Pois é, a luta é grande, a luta continua. Estamos preparando agora, Ricardo, a ação de desvalorização do entorno. O imóvel que valia aí 500, 600 mil, hoje não vale 300, eu costumo dizer. Mas qual é a prova disso? A gente está diante Quem mora ali, né? Quem ficou, né? Que não foi, entre aspas, está na área atingida, perdeu. Carlinho, eu falo em todos os locais. Estamos diante do fato público e notório, como se fala na linguagem jurídica. Quem não sabe de um estudante do 2º grau, a qualquer doutor aí em qualquer área humana, que quem mora, os imóveis que estão nesse entorno do mapa, perdeu o valor. Quem é que não sabe disso aqui nesse estado de Alagoas? Mas eu vi recentemente em reportagem que o judiciário tem dito que o cidadão precisa fazer essa prova, mostrar que teve. Esse era o caso típico de inversão. Um Braskem que diga e mostre que a perda do valor não se deu por conta do problema que ela causou. Todo mundo sabe que é por causa desse problema. Veja como é que Maceió, a cidade que mais valorizou a capital, dentre todas, aqui, uma das mais do Brasil, e menos aqui, nessa região. Aqui, ao contrário de seguir todos os outros bairros, despencou o preço. Então a gente vai entrar com essa ação, é um fato público notório, o direito é bom, sim, a gente tem que ter fé na justiça, vamos ingressar. Em breve, estamos acabando apenas alguns estudos técnicos, né, documentações que as pessoas têm levado para a gente. E o outro ponto que a gente está tratando é justamente esse, Mota, de ver o subdimensionamento, porque há essa sensação. Os flechais são um caso à parte, né? A população ali, de fato, está isolada do ponto de vista social, econômico, é muito evidente aquilo. Foi mostrado e demonstrado várias vezes. E não avança aquilo, é impressionante. Rapaz, o Tribunal Regional Federal aconteceu uma coisa muito chata, muito feia, rapaz. No final do ano, o Tribunal Regional Federal, ele suspendeu o processo em curso da 5ª região, né? Da 5ª região. Recife, né? Exatamente, sim. Carlinho. Suspendeu, atendeu um pedido da União com um argumento falso, dizendo que... Veja, na época, vocês devem recordar que uma cidadã dos Flechais tirou a vida. Isso. Certo? Dona Pureza. Isso. Uma semana antes eu estive na casa dela conversando numa inspeção, tem um vídeo. E ela tirou a vida, deixou uma carta, tirou a vida da filha, que dependia dela, entendeu? O gato dela matou também. E a comunidade em revolta, nesses grupos de WhatsApp, foram todas desabafando, as pessoas desabafando. E um desses áudios tem um cidadão dizendo, olha, vamos trancar a rua, vamos fechar a rua, temos autorização do defensor, a gente tem que fechar a rua, vamos fechar para acabar com isso, né? Aí, nesse mesmo áudio, esse mesmo cidadão diz, olha, se tiver essa autorização do defensor, aí vai mostrando que não tem, queriam, né? Aí lá na frente ele fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha, com a autorização do defensor, eu vou, né? Se tiver, né? Isso, claro. Aí, rapaz, a Defesa Civil faz uma degravação, corta alguns desses trechos, manda para o MPF, o MPF apenas recebe e manda para a AGU, orientando o que a AGU deveria fazer no processo, que era para juntar no TRF, e a AGU pega do jeito que recebeu, ainda coloca em negrito a parte que fala meu nome, sabe? No sentido de dizer, olha, o defensor está com esses movimentos extremos, né? Estimulando, né? E bota lá, e a desembargadora diz, é grave isso. Aí quando eu fico sabendo... Não lhe colocaram no 8 de janeiro, não, né? Rapaz, aí eu fico sabendo disso, rapaz, quem é que tá falando isso? E falam de 2 líderes, né? Eu chamei os 2 líderes na defensoria, que você tem que ter um mínimo de zelo com o teu trabalho, né? Antes de levar isso para o processo, investigar, saber se isso é verdade e como isso aconteceu. Então eu chamei essas 2 pessoas, cara, rapaz, a gente nunca falou isso e tal. Aí cadê esse áudio? Eu digo, pô, tem um link no processo. Quando eu coloco, o áudio não tá, não tem esse áudio aqui. Então veja, como é que o cara da AGU peticiona falando de uma degravação quando não tinha nem o áudio que ele recebeu, e lá no TRF se julga sem esse áudio também. Aí quando eu fiquei sabendo, já tinha passado tudo isso. Aí eu pedi esse áudio ao MP. Eu digo, rapaz, esse áudio que vocês enviaram não tá nesse link, onde é que tá? Eles enviam
no mesmo dia para mim, aí eu chamei os dois, não, esse cidadão aí a gente sabe quem é, um fulano que não mora nem na região. Aí o cidadão vai olhar, não, doutor, não teve, foi um desabafo, tá claro no áudio inclusive aí que eu falo que se tivesse, e não teve nenhum movimento justamente porque, enfim, aí levaram isso, suspenderam o processo que estava com perícia marcada, que na minha opinião é desnecessária, Perícia antropológica. A perícia sobre os flechais, né? Os flechais antropológica, certo. no sentido de saber se havia prejuízos. Se há prejuízo. Por que eu entendo que é desnecessário? Porque tem 8 relatórios oficiais, já tem de 2 antropólogos, inclusive do antropólogo do MPF, doutor Ivan, um excelente estudo que ele fez, um antropólogo do estadual também, faculdade estadual, tem do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da própria CPI, do caso Braskem no Senado, tem relatório da Defesa Civil Municipal, no sentido também, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da OAB, e agora esse, porque esse relatório 04 de 2022 indica essa situação péssima dos flechais. E ele foi feito antes desse acordo que fizeram. Então o processo, como eu digo, está transbordando de prova. Quem conhece a região e conhece os fatos sabe disso. Eu não defendo retirada forçada de ninguém. Defendemos uma solução híbrida que o doutor Ivan, antropólogo do MPF, indicou, tá? Que quem quiser sair deve sair sim e faça a reurbanização para o remanescente quem quiser queira ficar. Que são pouquíssimas pessoas, todos sabem disso. E vamos parar com mentira, dizer, há um racha na sociedade. O argumento da doutora, que racha é esse que tem uma pesquisa isso há 3 anos que quase 80% queria sair? E que hoje está muito pior. Eu tive na última vez lá nos Flechais fazendo uma visita, eu visitei mais de 100 casas, Carlinhos. A primeira casa que eu fui, estava lá fazendo a calçada, bem bonitinha, o calçamento que estão fazendo. E eu perguntei à senhora lá, tudo bem, como é que está a senhora? O que a senhora está achando? Essas obras vão trazer de novo a dinâmica social, que a promessa é essa. Doutor, ela disse, eu não como tijolo. Eu quero sair daqui. Do outro lado da rua morava a minha família que me ajudava com os problemas que eu tenho aqui em casa. Meu marido acamado. Eu fazia aqui, estava faltando dinheiro, eu fazia qualquer coisinha aqui, trazia aqui para perto do trilho e vendia e garantia o remedinho, o pão. Tenho mais nada. O que eu quero é sair. Isso está gravado em vídeo. E assim, olha, é uma população mais idosa, certo? E assim você vai vendo no semblante de cada um daquelas pessoas. Vamos ter coragem, gente, e caminhar naquelas ruas e conversar com o povo. Veja, não é porque são pessoas humildes que podem ser tratadas como pessoas incapazes de escolher os seus destinos, não. Ali não tem ninguém interditado. É diferente da primeira situação, Carlinhos, de 2019, que tinha a ordem de retirada por conta do risco de afundamento, de rachadura, não tinha alternativa. No caso dos flechais, tem alternativa, então deixa as pessoas decidir o que é melhor para suas vidas. Quem está com a pele em jogo são eles. Eles não estão morando na área nobre, na segurança dos seus lares, não. O que estão fazendo ali é uma experiência. E eu digo isso, Ricardo, com dor na alma, que eu conheço as pessoas que firmaram um acordo, mas é uma experiência porque no final diz, se em 2 anos, para requalificar 2 anos que já se foram, e não por culpa da população, como alguns de má fé querem colocar, porque a população não atrapalhou essas obras, e a própria Braskem tem nota no sentido de que as obras se atrasaram por culpa do município, do estado, e do problema que ela mesma causou na mina 18, e das licenças que não foram. E 2 anos se passaram, frustrou a comunidade, e agora, no final, como consta no acordo, eu me perdi um pouco, como consta no acordo, vem dizer, se não der certo, a gente se reúne e vê o que vai fazer. O que pode fazer? Ou seja, né, é um experimento, onde as cobaias estão lá. Esse experimento seria justo se todas essas pessoas estivessem morando lá também. Isso é desumano. Ricardo, vamos lá, eu vou fazer aqui uma última pergunta, depois eu passo para você. Ricardo, para fechar. Me diga uma coisa... Ricardo, autoridade. Esse aqui é o jornalista. De forma, assim, bem prática. Eu, sendo morador ali, da Fernandes Lima, proximidade ao quartel, se eu morasse ali, se eu tivesse ali uma residência, qual tipo de preocupação eu deveria ter?
porque até de sensacionalismo lhe acusaram, né? No caso da nota, o pessoal da Defesa Civil. Que tipo de preocupação e o morador, se eu morasse ali naquela região, Fernando de Lima, ali perto do quartel, onde o estudo revela que todos os problemas podem chegar, que tipo de preocupação eu deveria ter? Carlinhos, olha, quem criou esse sensacionalismo foram eles, quando o assunto já estava frio, e foram com essa nota para empurrar a goela abaixo de todo mundo, da sociedade. Até porque quando eu divulguei nas redes sociais, e a Defensoria, através de suas contas, não causou alarme a ninguém, apenas divulgou o estudo dizendo que havia movimentos leves, e eu fiz questão de dizer, isso tá nas redes sociais, está na própria site da Defensoria, né? Que deixar claro que era leve, não colocava a vida de ninguém em perigo. Agora, tem a capacidade, esse pequeno movimento, de causar danos nas casas, sim. E como de fato tem causado, porque eu tenho ido em loco e tenho visto esses danos, coisas que nunca ocorreram nessas pessoas que moram lá há muitos anos, só passaram a ocorrer de 5 anos para cá. Então, nesse entorno aqui no Farol, nessa região, segundo a própria CPRM, é leve e não causa risco. Tá lá na nota isso também. A gente publicou a nota, é só ler. Então nunca ninguém disse isso. Tá? Ninguém nunca disse que teria que interditar a Fernandes Lima. Só disse que tinha movimentos para além da Fernandes Lima, com a medição que foi feita no quartel e está lá no relatório da CPRM, no item 7.5. Da mesma forma que a CPRM disse que movimentos leves, inclusive abaixo de 5 milímetros ao ano, um negócio nesse sentido, pode sim, a depender do padrão construtivo, causar dano, principalmente nas casas mais humildes que estão em relevo, e que pode, com qualquer movimento, ter fissura. E para isso precisava ter outros instrumentos, como laser scanner, estudo topográfico detalhado, fazer isso nos flechais, foi muito claro, né? Bom parto, porque tem ocorrido problemas nos imóveis e que, infelizmente, a Defesa Civil tem dito de forma reiterada que é problema de manutenção e qualidade do material, que ninguém acredita nisso, tá? Infelizmente. Então, veja, o grande problema que tem para esse entorno é a desvalorização hoje. É financeiro. E o professor Abel Galindo disse isso em uma recente inspeção que fizemos. Ele foi, nos acompanhou e no final chamou toda a rua e disse isso. O grande dano aqui é financeiro. Isso aqui não vai cair em nada. Com exceção de uma casa que eu vi, um grande casarão que tem aqui perto entrando na Eletroluz. O casarão que tem lá. A casa tá toda rachada. Impressionante o que tá ali. Ali você fica com medo de entrar em alguns recintos. Rapaz, isso aqui vai cair. E veja, esse imóvel entrou... E a família foi notificada para desocupá-lo no primeiro mapa, como uma área vermelha, porque ali passava o que eles chamam de feição, que é uma rachadura no solo, né? E no segundo mapa foi retirado, dizendo que não tinha mais nada. No entanto, a casa está lá, com a maior rachadura, e a família tem a notificação até hoje e não tem coragem de ficar na casa. E não aluga, não vende, não faz nada. Então, há muito que se explicar assim. Não está nada sob controle, não, tá? Não tem, não. Me perdoe, mas eu não acredito que tem controle, não. O problema continua. E agora tem uma área, desculpa, o pessoal ali na General Hermes, umas casas remanescentes que as rachaduras são imensas, tá? Sai cortando a casa de um lado a outro. Bebedouro, né? Estão na área 01, que é de manutenção, mas que qualquer pessoa que for lá diz, rapaz, e quem está dando essa manutenção nesses imóveis? Não é quem causou o problema? E a população está doente, passa os caminhões carregados, carretas de areia ali naqueles quebra-molas e tremem tudo também. E há um movimento no solo significativo também naquela região. Enfim, Ricardo, olha, a luta é grande, Carlinhos, a luta é grande, a gente vai continuar, a gente não para, não vamos recuar, não adianta querer intimidar, seja com esse tipo de comportamento, dizendo que é fake, para tirar credibilidade, querendo politizar, quer ser candidato. Eu ouço isso que eu vou ser candidato desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com direitos coletivos, direitos sociais. Agora eu peço aí para puxarense, eu já fui filiado. E se eu fosse, qual o problema? Eu estou mentindo? E se eu fosse? Não, eu estou trabalhando com a verdade. Ou seja, eu quero culpar a janela pela paisagem que está sendo demonstrada. Deixa eu lhe fazer então a gente não recua, não tem medo de nada, nem de ninguém, não. A gente vai continuar trabalhando sério. Porque tem chegado aqui, vai ser processado. A gente vai processa, rapaz. Deixa eu fazer uma última pergunta, se você me permite. Veja só, eu venho acompanhando isso desde sempre, né? Desde que se iniciou o debate, e você foi sempre ponta de lança nisso. E vários outros
representantes do poder público se envolveram também com essa questão inicialmente. Só que todo mundo foi saindo. Houve aquele primeiro acordo, o grande acordo, e os órgãos e os seus representantes foram sumindo. Você ficou praticamente só. Por que é que você acha que isso aconteceu? Eu acho que é o cansaço mesmo. Né? Eu acho que deve ser o cansaço. Você não cansou não, né? É cansaço, e eu acho que às vezes as outras instituições acreditam cegamente no mundo maravilhoso dos relatórios. Então, às vezes, é preciso ir visitar o mundo real para ver se os relatórios está de acordo com o mundo real. Porque a gente tem visto que não está. E quando não está, a gente não pode questionar a realidade. A gente tem que questionar o trabalho técnico. Fatos, não, né? Não vou brigar com os fatos. Então eu acho que é isso. Se eu pudesse dizer isso, gente, tem um mundo maravilhoso dos relatórios e tem um mundo real, onde tem gente de carne e osso que está sofrendo, onde tem paredes que estão rachadas, sim, onde tem movimento de solo. Por que não procurar pegar esses dados que estão sendo produzidos e buscar como se fosse uma contraprova, um outro estudo comparativo para saber se bate? Não quero dizer estão falseando estudo, não. Veja, se não tem nada a esconder, por que não convoca uma empresa, uma universidade renomada para fazer uma nova atualização? Uma atualização. No caso da CPRM, o problema é esse, que com essa postura que ela adotou na última semana, fica com a credibilidade em xeque. Porque você diz há 2 anos e meio, mais ou menos, há quase 3 anos. Aí chega agora, diz que não é bem assim, eu não falei isso porque há uma interpretação. Não, rapaz. Você falou assim, tá lá. E a situação hoje pode estar pior. Quem disse que não pode estar pior? Ou pode estar melhor? Eu não sei, eu preciso de uma atualização. Né? E as pessoas precisam de atualização e precisam de transparência, porque eu não tenho lembrança de divulgação dessa nota. Veja como divulgaram bastante essa nota conjunta. Por que não fizeram essa divulgação também com aquela nota seríssima em 2022? Não. Colocaram na gaveta assim. As pessoas têm que ter caráter, responsabilidade, assumir o que fizeram. É feio o que estão fazendo. Ricardo, é isso. Queria agradecer demais a sua presença. Tá sempre aberto nessa questão da Braskem. É uma bandeira que a gente levanta. Que a gente definiu. A gente fala em cansaço, não para, né? Cansaço, eu sei que cansaço é público, né? Às vezes, eu falei para você, né? Às vezes você coloca uma nota, uma matéria importante e a reação do público, caramba, isso já cansou. E a obrigação nossa é não cansar. Exatamente. De jeito nenhum. Vamos lá. Olha, gente, eu agradeço demais o espaço, tá certo, para divulgar tudo isso que está acontecendo, porque vocês têm um público muito grande, formadores de opinião. E eu só lamento dos outros órgãos não terem comparecido para a gente fazer esse debate, mostrar a verdade, o que está acontecendo. E eu acredito que não vieram, não foi por falta de agenda, não. Foi porque eu estaria aqui. E eu lamento, porque eu vou para qualquer debate em qualquer local. Também achamos uma pena. Estão abertos. Estamos abertos, né, Ricardo? Sempre. Para, caso eles queiram aparecer. Ricardo, obrigado. Obrigado também. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana. Viu? Obrigado.